Meus amigos, o líder da Revolução Comunista Chinesa, Mao Zedong, como dizem alguns, ou Mao Tse-tung, disse certa feita que, se todos os chineses pulassem ao mesmo tempo, este pulo abalaria o mundo, provocaria um terremoto em escala mundial. Claro, Mao Tse-tung estava valendo-se da população chinesa, a maior do mundo. Mas ele foi atualizado pelo Partido Chinês. A sua intenção era dizer que uma população gigantesca tinha tudo para assombrar o mundo. Mas foi atualizado porque o Partido Chinês, desde o final dos anos 90, vem pensando o que é melhor dominar o mundo ao invés de destruí-lo. Para que abalar as estruturas do planeta se é possível dominá-lo? E a China tem feito isso sim, já dominou o Ocidente. Muita gente se pergunta de onde vieram ou por que vieram tantos chineses para cá. Portugal está se fazendo essa pergunta. Por que tantos chineses aqui? O que eles fazem? Do que eles vivem? Essa pergunta é feita na Itália também. De repente, a Itália se viu repleta de chineses. O mesmo tem acontecido em todos os lugares da Europa. O mesmo tem acontecido aqui, na Argentina, por exemplo. São muitas as perguntas e muitas as formas de respondê-la. Os chineses infiltraram-se nos negócios. Mas vejam, existe uma tática muito bem elaborada pela China de apossar-se do Ocidente que pouca gente fala ou presta atenção. Os chineses, como têm uma, digamos, sabedoria milenar, sabem que é preciso apossar-se do que o Ocidente mais gosta para depois colocá-lo de joelhos. E o Ocidente, convenhamos, o que mais gosta é de esporte. Ninguém duvida que o futebol é o esporte preferencial do homem ocidental. Claro, o basquete tem alguma preferência também, vôlei, mas são de preferências sazonais. O futebol é aquilo que nos agrada e nos encanta diuturnamente, porque são infinitos os campeonatos que entram na nossa vida pela telinha. Na Itália, por exemplo, as igrejas geralmente vazias, antes do coroa, agora estão fechadas. Há muitos anos, há mais de 20 anos, que as igrejas vêm perdendo fiéis na Europa, na Itália, sobretudo. Mas, por outro lado, os estádios sempre cada vez mais cheios. Desde os anos 90, os italianos passaram a adorar o futebol. Assim como os ingleses, assim como os espanhóis, etc, etc, etc. Pois bem, a China entendeu que poderia infiltrar-se exatamente neste reino, no reino da paixão esportiva, e começou a tomar a sopa pelas beiradas, comprando clubes de terceiras divisões de países como Espanha, Portugal, Itália, e foi chegando, e hoje está espalhada na Europa inteira exatamente por este ramo, por esta ramificação. E também em outros países do mundo, como no Brasil, inclusive. Qual a fórmula mágica para apossar-se de times e ligas inteiras de futebol na Europa, por exemplo? Muito simples. O Partido Comunista tira o dinheiro do povo e investe exatamente na compra de clubes. E como isso é feito? Via apostas. O chinês foi incentivado também a gostar de futebol. Isso é recente. Isso acontece há pouco tempo, mais de 15, 20 anos no máximo. Os chineses apostam 10 bilhões de euros todos os anos em ligas esportivas. Em casas de apostas, que por sua vez são
controladas pelo Partido Comunista. Ele arrecada esses 10 bilhões de euros anuais, evidentemente com suas ramificações, que faz disso um montante quase incalculável, e aplica no próprio esporte comprando clubes europeus. Vejam, por exemplo, esta matéria, saída no dia 4/4, vou colocar aqui para você, saída no dia 4/4, publicada em 4/4 de 2018, por um site chamado Futebol Nacional. A manchete: grupo chinês compra time do Amazonas e faz planos para chegar à Série A. Isso em relação ao Brasil. Mas o ethos, o modus operandi é válido para todo mundo. O poderio financeiro da China está chegando ao Brasil. A empresa chinesa Ledman Sports, divisão esportiva da Ledman Optoelectronic, gigante da fabricação de LEDs, vai assumir o comando do futebol do Nacional de Manaus, que irá disputar a Série D a partir do dia 22 deste mês. O acordo valerá por 20 anos e os chineses já investirão $1 milhão no clube, 3, milhões na época de reais, no ato da assinatura do contrato prevista para acontecer até o fim deste mês, etc, etc, etc. Bem, agora vejam esta outra matéria, esta aqui publicada no site Verminosos. Site brasileiro foca a cobertura na terceira divisão chinesa. Vejam, o interessante desta matéria é que a via é de mão dupla. Enquanto os chineses vão comprando clubes pelo mundo, vão também incentivando grupos dos respectivos países, sites, grupos de empresas jornalísticas a darem destaque a este ramo. É claro que sempre com muito dinheiro na jogada. A matéria diz o seguinte: apesar do futebol chinês já ter transmissões de jogos no Brasil, poucos brasileiros sabem que no país há uma terceira divisão da China. Pois um site tupiniquim foca sua cobertura nesse campeonato, que garante ele não fica a dever nada à terceira divisão brasileira. Bem, por que um site se especializaria na terceira divisão do futebol chinês? Porque tem dinheiro na jogada, porque isso é uma estratégia comercial. E de repente nos acostumamos a ver os chineses ligados ao futebol como uma coisa absolutamente ligada ao esporte. E jamais suspeitaremos que é uma tática de invasão e dominação econômica. Muito bem, vamos para outra matéria. Outro site, este aqui, intitulado, o site é Gauchas, alguma coisa assim, Clique RBS. Bom, se é da RBS, já sabemos a quem pertence. A matéria dizia o seguinte, foi publicada em 20/2 de 2019, desse ano. Donos do Manchester City compram um time da terceira divisão chinesa, a tal da via de mão dupla. Outro site dizia o seguinte sobre o mesmo tema: empresa chinesa, este site é o observador.pt, ai que medo, mas é de Portugal. Empresa chinesa patrocina a segunda liga, a segunda divisão, que passará a chamar-se Ledman Pro Liga, lembram do Ledman? E obriga a ter jogadores chineses. Bem, se alguém disser não, é uma grande companhia chinesa, tem que dizer também o seguinte, que toda grande companhia chinesa está necessariamente ligada ao Partido Comunista Chinês. Assim como a Huawei, por exemplo, que para efeito de propaganda é uma empresa particular, mas bem sabemos que é comandada pelo Partido Comunista. A matéria dizia o seguinte: muito tempo antes do previsto, Paulo Futre teve razão. Vão vir charters da China, e vão mesmo, não para o Sporting, mas para a segunda divisão, de acordo com o acordo.
Assinado hoje por Pedro Proença, as equipes melhor classificadas serão obrigadas a incluir jogadores e treinadores chineses. Aí você se pergunta, mas a minha cidade tão pequenininha, não tem nada, tem só um timezinho vagabundo de futebol, tá cheio de chineses. Como assim? Por quê? Por quê? Por quê? Outra matéria bastante interessante, essa do dia 14 de novembro de 2016, no site trivela.com. Chineses estão comprando clubes espanhóis com um objetivo: formar jogadores para o país natal, para a China. Legal. Dinheiro atrai dinheiro, diz o ditado. A China tornou-se um dos mercados mais falados do futebol nos últimos anos. Nós, brasileiros, já estamos sofrendo com o apetite do dinheiro chinês há alguns anos, mas os europeus já começaram a sentir também. E a Espanha se tornou um grande alvo para os empresários chineses, tudo com um objetivo: aprender em termos de gestão de futebol e principalmente desenvolver jogadores chineses e vendê-los aos ricos clubes da China. É aquela história, você pensa que tudo isso está fundamentalmente ou necessariamente ligado ao esporte. Sim, é verdade. Para todos os efeitos é isso, um investimento em esportes. Mas a estratégia que está por trás não tem nada a ver com esporte, e sim com dominação. Outro site dizia o seguinte, a matéria intitulada Asiáticos gastam 10,6 bilhões de euros em apostas no futebol português. Isso só português. Os asiáticos, sobretudo os chineses, gastaram 10 bilhões de euros em apostas online e nas competições portuguesas de futebol durante a temporada 18-19. De acordo com os dados da multinacional de monitorização de apostas online, Sport Trader, que o jornal Público teve acesso, por ano, o futebol nacional move 13,5 bilhões de euros. A Primeira Liga é a competição que movimenta mais verbas, com 8,5 bilhões de euros por temporada, etc, etc, etc. Aqui, provavelmente, algum apostador via internet. É daí que sai o dinheiro também para a aquisição de clubes europeus. Outro site, esse chamado China Vistos, dizia o seguinte: devido às compras notáveis de grandes jogadores e técnicos vindos de diversos países, a influência do futebol chinês é visível em todo o mundo, movimentando o mercado internacional através das transações que os times chineses realizaram com equipes de outros países. O futebol da China se caracteriza por ser composto por times bilionários, que pagam salários extremamente elevados aos contratados, pois o mercado chinês é livre de impostos. Esse investimento maciço no ramo dos esportes, ao ser direcionado de modo planejado por uma iniciativa do governo, impulsionou por muito tempo a economia nacional para crescer ainda mais. Pois, como já é sabido, durante o século XXI, a China apresentou um crescimento econômico de 2 dígitos por um tempo considerável, o que levou a grandes elogios e reconhecimento por todo o mundo, especialmente por parte desse pessoal da ONU, dos globalistas, etc. e tal. Mais uma notícia também ligada a esse tema, esta aqui saída no IG Sport, diz o seguinte: mais um tradicional clube italiano é vendido a investidores chineses. A matéria dizia que, após Inter de Milão e Milan, o Parma também foi vendido aos chineses. Não preciso continuar. Finalmente, aqui temos uma matéria no Correio Brasiliense. A matéria foi publicada em 14 de 4 de 2017. Você aí, achando que a China está contratando apenas jogadores do seu time e os caras comprando clubes a rodo mundo afora.
Acredite se quiser, o Milan é o 14º clube europeu a ter no mínimo 1% de suas ações negociadas com investidores da potência asiática, etc, etc, etc. Pois bem, aí está. Uma forma bastante interessante que jamais levantou suspeita de ninguém. Apoderar-se do Ocidente através do que o Ocidente mais gosta, o que o homem ocidental mais cultua, o seu ídolo preferencial. Pois é, e sob esse manto insuspeito, todo mundo diz, puxa, a China fez uma grande contribuição para o esporte. O futebol lá floresceu e isso ajudou e muito os campeonatos pelo mundo. Pois é. Os negócios da China, meus caros, nunca deixaram de ser estratégias de domínio. Só isso, nada mais do que isso. Não é à toa que as ideias de Mao Tse-tung ainda prevalecem. Pois atenção, prepare-se, porque tudo isso, mais cedo ou mais tarde, exigirá um acerto de contas por parte do Ocidente. Até depois.